A partir daí, você vai fazer seu planejamento cirúrgico. E eu vou mostrar como eu faço normalmente o planejamento cirúrgico aqui, agora ao vivo e a cores. Vamos ver esse paciente. Ó, esse paciente, vamos fazer o planejamento superior dele. Não dá para me colocar todas as radiografias aqui, que senão você não vai enxergar em radiografia nenhuma, né? Mas vamos ver aqui essas radiografias. Se você olhar essas periapicais, vocês veem que esses dentes, né, esses dentes anteriores aqui, esses 3 anteriores, eles estão quase que sem suporte ósseo. O 21 ainda tem alguma coisa, mas do lado do 22 aqui, ele praticamente está solto, né? Então são dentes que, você olhando na outra radiografia, você observa que eles estão condenados. O único, melhores aulas sempre. Obrigada, Aline, obrigada pela presença. Fico feliz que você esteja gostando. Então, gente, veja, o único dente que eu acho que poderia manter aqui seria o canino, só. Porque o molar, ele já está com lesão de furca. Na lesão de furca não, já está com reabsorção de osso depois da furca. Se você mantém esse dente aqui, o paciente vai ter que usar uma escova interdental no meio das raízes para poder fazer limpeza. Você acha que vai fazer isso? Não, porque dói. E não é bom. Né? A chance de acumular tártaro aqui, limpar e não limpar é muito grande. A gente pode ver que ele está praticamente solto. Um canino você vai manter. Como que você vai reabilitar a estética do paciente, a função com um canino e toda a mucosa, né? O acidente logo ele vai embora. Então, assim, nessa situação, você vai olhar e você vai ver, não, de repente eu consigo manter esses 2. Mas se eu manter esses 2, aí você se pergunta, certo? Você vai reabilitar esse paciente de forma adequada? Vai ficar bom? Ele vai conseguir comer? Não vai entrar nada no meio da prótese? Ele vai conseguir mastigar? Ele vai conseguir sorrir? Então, ó, o paciente é fumante, ele tem 63 anos, 65 quilos, ele não tem doenças sistêmicas, os exames de sangue ok, ele é fumante. Fumante, né? Por que será que está desse jeito? Mais de 7.500 substâncias tóxicas jogando em cima, né, do alcatrão. Quando o alcatrão é queimado, joga em cima da mucosa, e aí a mucosa está pedindo socorro, né? Quantas remoções serão necessárias? Se a gente for ver, necessárias seriam 5, mas o planejamento protético a gente vai precisar tirar os 7. Não dá para deixar esses dentes da maneira como estão. Eu botei 65 em cima e 72 embaixo. Esquenta não, gente, eu tava fazendo essa aula, já era de noite. Mas ele teria que usar aí cerca de 7 tubetes. Qual será o tipo de reabilitação? Vai ser uma PT mucossuportada, tá? Vai ser uma PT mucossuportada. Eu acho que eu fui colocar 7 dentes e coloquei 7 quilos, olha aí. E a conduta cirúrgica. Então, nessa primeiro momento, eu vou ver quantos dentes eu vou precisar tirar, quantos bloqueios eu vou precisar fazer, quantos tubetes eu vou precisar usar, eu vou precisar do peso certo do paciente, né, se é 65 ou 72. Tudo isso você vai precisar de forma correta, entendeu? E aí, a conduta cirúrgica é o seguinte, você tem lá os dentes. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma infiltrativa em cada tubete? Poderia. Só que assim, esse paciente com 65 quilos, no máximo ele pode usar 7 tubetes. E se você tiver feito o bloqueio e dá um problema? Você precisar fazer de repente uma infiltrativa por palatina, você vai usar os 7 tubetes? Você não vai ter lastro? Se você precisar dar uma nova aplicação para causar uma hemostasia, lembre-se que você está fazendo várias extrações. Então é interessante você ter lastro. Lastro que eu falo, gente, o que é lastro? Quando você tem, por exemplo, o dólar, e for lá no Banco Central dos Estados Unidos, você for com $1, eles vão te dar uma quantidade de gramas de ouro que é referente àquele dólar. Claro que aqui isso daí é tudo matemática, né? Hoje você não consegue fazer isso, mas teoricamente é isso, tá? Teoricamente, o lastro do dinheiro é o ouro. O lastro do nosso tratamento é você ter uma quantidade de anestésicos de reserva se você precisar fazer novas aplicações para hemostasia ou para fazer uma pequena reaplicação em algum local que o paciente está sentindo, né? Então é interessante você tentar fazer uma remoção, né? Fazer um bloqueio maior com a menor quantidade possível de anestésico. Descolamento do retalho, você vai fazer um descolamento em retalho, justamente para você rebater a região e conseguir ver bem os alvéolos, né? Afinal, você vai precisar depois fazer a regularização de rebordo, uma vez que você vai colocar uma prótese ali em cima.
Então precisa estar com a regularização de rebordo. E a regularização de rebordo. Então basicamente vai ser isso. Ó. Como que eu vou fazer esse bloqueio? Vai ser um bloqueio no nervo alveolar superior posterior, tá? Um bloqueio. 2 bloqueios infraorbitais, porque quando eu fizer o bloqueio infraorbital, eu bloqueio de pré a pré. Eu não vou precisar dar 6 bloqueios. E um bloqueio nasopalatino, que é para você poder fazer o bloqueio ali da região palatina. E se precisar, você tem lá mais um tubete infiltrativo, tá? Então, você vai ter aí 1, 2, 3, 4 tubetes. E eu farei nessa ordem. Eu vou fazer nessa ordem. Primeiro o bloqueio posterior, depois eu vou fazer os outros bloqueios. E por que eu faço nessa ordem? Normalmente, gente, os bloqueios posteriores, eles demoram mais para pegar. Então, eu aconselho que você os faça primeiro. Faça os bloqueios posteriores primeiro, por exemplo, você vai fazer um ptérico, ela leva em torno de 5 minutos, de 3 a 5 minutos para pegar. Faz ela primeiro, você já vai fazendo os outros bloqueios, ela já vai pegando. Quando você for fazer o procedimento, já vai ficar mais rápido. E aí, o planejamento do bloqueio, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Para vocês entenderem o bloqueio, né, de ramo, por que a gente deve optar por bloqueio de ramos, eu vou mostrar um esquema elétrico de uma casa. Agora a Bianca enlouqueceu de vez. A gente estava falando de anestesia e do nada ela vem com o esquema elétrico de uma casa. Gente, o esquema elétrico de uma casa é muito parecido com o esquema elétrico da face. O que não é os nervos, a não ser cabos elétricos orgânicos que passam impulso nervoso? O cabo elétrico não passa impulso nervoso? O nosso cabo orgânico, os elétrons, os neurônios, eles também, os neurônios, eles também são cabos orgânicos, eles passam impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos fazem coisas, né? Que coisas que esses impulsos nervosos fazem? O paciente sente dor, né? É uma coisa. O paciente abre a boca, é outra coisa. Cada coisa tem os seus nervos que vão fazer seus impulsos elétricos e assim fazer as suas atividades, certo? O que acontece? Assim como numa casa, por exemplo, esses cabos eles estão distribuídos da seguinte forma. Vem 2 cabos bem grossos, bem calibrosos, até o medidor da sua casa. E do medidor da sua casa vai sair 3 cabos. Os 2 cabos calibrosos de energia e um que é o cabo do fio terra, tá? Ele é conectado na sua caixa de energia. E aí você vai ter o quadro de distribuição, né? De toda a distribuição dos circuitos, né, o quadro de distribuição de circuitos da sua casa. Então você vai ter um circuito que vai ser para tomada, você vai ter um circuito que vai ser para lâmpada, você vai ter um circuito que vai ser para o chuveiro. Normalmente a gente faz um circuito separado para o chuveiro para não cair, né, os disjuntores, não é isso? Então cada coisa vai ter o seu circuito. Na nossa face, cada coisa, cada movimento também tem os seus nervos. Então, para abrir boca é um nervo, para ter dor é outro, para sentir salgado é outro, para sentir doce é outro, para sentir amargo é outro, e assim vai. Cada um no seu quadrado, cada um nas suas sensações, cada um você vai fazer uma coisa diferente. O que acontece? Então você entendeu, né? Então o esquema elétrico ele funciona num sistema de ramificação dos cabos mais calibrosos para os cabos menos calibrosos. É como uma árvore, você tem o tronco mais calibroso e você tem as raízes, que vão ficando cada vez mais finas. A mesma coisa que acontece nesse esquema elétrico, ok? E aí o que acontece? Se você tiver, por exemplo, né, os nervos, eles vão dos nervos mais calibrosos para os nervos menos calibrosos. Então, por exemplo, se você bloquear esse circuito aqui, você desliga todas as lâmpadas da casa. Se você bloquear aqui, antes do medidor, o cara da Enel foi lá e cortou sua luz. Porque você não pagou a conta. E aí alguma coisa da sua casa vai funcionar? Não vai. Porque foi cortado num ramo mais calibroso aquela energia. Entendeu? Agora vamos aqui na face. Então tudo vai estar cortado. Você não pagou a conta? Pagou a conta, é isso que vai acontecer. Entendeu? Agora vamos aqui a sua face, certo? A gente tem aqui os nervos, né? Você tem o nervo maxilar, o nervo oftálmico, que são os três ramos do nervo trigêmeo, né? Que saem lá do cérebro. E o nervo mandibular. Se você der um bloqueio nessa inervação, você vai bloquear só esse dente, concorda? Então, quando você faz o subperosteal,
você faz um bloqueio aqui nessa região, no longo eixo do dente, acima ali no sulco, né, a punção, o ponto de punção é no sulco mucogengival, e aí você faz um bloqueio desse dente, beleza? Você vai bloquear um dente com um tubete. Se você fizer o bloqueio infraorbitário, toda essa ramificação para de ter impulso nervoso. Não há impulso nervoso. Então você vai bloquear dentes do segundo pré até o incisivo. Todos esses dentes ficarão com bloqueio de polpa. Então você vai conseguir fazer o bloqueio de polpa e até a parte vestibular, né? A ramificação ali vai para tecido vestibular. Né? Então, veja, um bloqueio você vai bloquear vários dentes. E isso é interessante em todos os casos, Bianca? Não, é em casos em que você vai fazer extrações múltiplas. Se você vai fazer uma extração só, aí você vai fazer um bloqueio só. Para que você vai bloquear a boca inteira do paciente? Não tem necessidade. Ah, Bianca, e tem aquela anestesia que faz no nervo maxilar, que você entra ali na região, né, faz um bloqueio. Tem, é difícil. É uma técnica mais difícil. Você tem, por exemplo, a pterigo-mandibular, que você faz um bloqueio aqui nesse ramo, né, nessa região aqui, e aí você bloqueia o nervo lingual, o nervo bucal, você bloqueia todos os nervos que vêm aqui para baixo. E com isso você bloqueia os molares, por exemplo. É que essa inervação, ela tem uma região, um ramo mais calibroso que chega aqui na frente. Então, por exemplo, se você quer fazer o bloqueio dos dentes anteriores, você pode fazer um bloqueio aqui no nervo mentoniano, no forame mentoniano. E com isso você vai bloquear todos os dentes da frente, ao invés de você bloquear um só. Entendeu? Então é pensar nessas situações e então fazer o seu esquema. Né? Lá eu tinha feito o esquema para fazer aqueles dentes anteriores, vão ser duas naso, porque tem dentes dos dois lados, né? Os incisivos são dos dois lados. Um bloqueio posterior, que vai ser daquele molar que o paciente tem, então eu vou fazer um bloqueio normalmente na distal, né? no sulco mucogengival, lá na distal, tá? Do dente, que é em questão. Ou você pode fazer, por exemplo, o mentoniano. O mentoniano vai do incisivo central, inferior até o premolar, tá? Então, dessa forma, você consegue bloquear com um tubete, basicamente, por você ter ido um pouco mais para trás, né? Você ter recuado um pouco no seu bloqueio, você consegue bloquear mais dentes.